pé. É o Senhor que sustenta essa obra. Então, eu estou bem feliz de poder estar partilhando desse momento com vocês. E eu quero, então, trazer uma palavra em cima do tema de vocês. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 14 ao versículo de número 17. Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Vamos orar, ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós queremos continuar louvando e bendizendo o Teu nome. Que delícia estar na Tua presença, Senhor. Como é gostoso, Pai, poder cantar louvores, celebrando, ó Deus, tudo que o Senhor tem realizado no meio do Teu povo. Como louvor, Pai, foi ministrado e disse que o Senhor é a alegria de toda a terra, e é verdade, o Senhor é a porção da nossa herança, o Senhor é a nossa alegria. E, ó Pai, estarmos juntos com irmãos e irmãs, ó Deus, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor, traz ao nosso coração alegria, satisfação, prazer, ó Pai, porque o Senhor nos constituiu como o povo santo do Senhor. E estamos aqui, Senhor, celebrando por todas as bênçãos que o Senhor tem nos abençoado, abençoado as nossas famílias, abençoado a Tua igreja, Senhor, estabelecida aqui neste lugar. Pai, nós oramos ao Senhor, cantamos ao Senhor, louvamos o Senhor, e agora queremos que o Senhor fale conosco, que o refletir, o meditar na Tua palavra, Senhor, neste ano, neste mês de aniversário, que as palavras ministradas neste altar, Senhor, venham marcar um novo tempo, ó Deus, porque o Senhor é Deus de novidade de vida. Por isso, Pai, sela mesmo, Espírito Santo, toca o nosso coração e a nossa mente para ouvirmos somente a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui nesse texto, e vocês já estão sendo ministrados nele, os discípulos de João Batista, eles fazem uma pergunta para Jesus, eles vão indagar Jesus, por quê? Por que que os discípulos de Jesus não jejuavam, sendo que eles, como discípulos de João Batista, jejuavam, e os fariseus jejuavam, e aqui o texto fala que jejuavam e jejuavam muito, e a indagação dos discípulos de João é: por que que os teus discípulos não jejuam como nós jejuamos, ou como os fariseus jejuam? Biblicamente, o jejum e o luto, eles caminham juntos. O jejum, no contexto bíblico, ele era uma expressão externa de grande tristeza, de pesar, de angústia, de dor, de humilhação, que são componentes centrais do luto. Então, caminhava junto o jejum com um momento de tristeza. É muito comum a gente ler, lá no Antigo Testamento, que eles jejuavam, vestiam roupas de saco, né? Era uma forma deles se humilharem na presença do Senhor. Então, o jejum era muito comum caminhar junto com o luto. E aí Jesus, ele dá uma resposta aos discípulos de João, de que o jejum não era apropriado para aquele momento. Por quê? Porque eles estavam em momento de celebração, eles estavam desfrutando da presença de Jesus. Não era momento de luto, mas era momento de alegria. Era tempo de festa, como nós cantamos, era tempo de regozijo, não tempo de chorar. E Jesus fala, vai chegar um tempo que o noivo não estará presente. Quando o noivo não estiver presente, hão de jejuar. Então Jesus, ele já está vindo com um novo tempo
E aqui vocês falaram isso, eu vi até que o versículo que ficou embaixo de todos os... tudo que foi projetado é Romanos 12, 2, que faz parte aqui da ministração. Num momento eu vou citar esse texto também. Mas o que Jesus está fazendo aqui? Jesus ele está quebrando uma tradição religiosa. Jesus ele está rompendo, tentando romper com aquilo que é velho, porque as pessoas não tinham entendido ainda quem ele era. Ele era o Messias, alguns reconheciam ele como Messias, mas os judeus estavam esperando que o Messias ainda fosse enviado, e Jesus ele vem inaugurar um novo tempo, e nesse novo tempo ele vai tentar romper, e vai romper com estruturas, com aquilo que tem amarrado, e amarra muitas vezes até hoje, e aí eu vou dar alguns exemplos aqui, né, de coisas que às vezes o Senhor quer fazer novo e a gente mesmo resiste ao novo de Deus. Jesus está quebrando uma tradição religiosa ao não incentivar o jejum enquanto ele estava com os seus discípulos. Ele vinha, queridos, Jesus veio para tirar aquele povo da sua vida, daquele conformismo que eles viviam. E tinham coisas que não podiam ser mexidas. Por exemplo, eu gosto muito, né, quando as pessoas perguntam do sábado, mas eu não vou falar do dia do descanso, eu vou falar da cura. Jesus ele curava aos sábados. O que os religiosos faziam? Eles ficavam enlouquecidos. Não pode curar no sábado. Eram os religiosos que diziam isso. E aí Jesus chama os religiosos até de hipócritas. Fala, olha, se o seu animal cair lá no buraco, cair na vala, porque o animal fazia parte do sustento da família, Jesus falou, se cair num dia de sábado, vocês vão lá e vão tirar o animal da vala, vocês vão tirar do buraco. Por quê? Porque vocês precisam do sustento da sua família. Agora, se uma pessoa está enferma, por que ela não pode ser curada no sábado? Então, vocês podem ir lá e tirar o animal, e eu não posso curar? E aí Jesus ele batia de frente, porque ele estava tentando trazer um novo tempo, inaugurando o reino dos céus na terra. E eu amei quando nós cantamos o Pai Nosso. Gente, não parecia que estava lotado, está lotado de anjos este lugar. Você crê nisso? Eu creio, queridos. Meu Deus, eu não queria que o louvor parasse. E é isso que vem o teu reino. E Jesus estava trazendo o reino dos céus na terra. E as pessoas, principalmente os fariseus, os religiosos, eles estavam resistindo a este novo tempo de Deus. A gente aprende isso e sabe que quando nós jejuamos para que a gente se torne mais sensível à voz do Senhor. Então, quando eu abro mão de um alimento, né, eu sempre digo até para o pessoal, me perguntam assim, pastora, eu posso jejuar do videogame? Eu falei, pode. Mas quando você for jejuar, toda vez a Bíblia, quando ela fala de jejum, ela fala de abstenção de alimento. Jejua do videogame, mas jejua também, faz a abstenção de algum alimento. Eu tenho jejuado, gente, de redes sociais. Eu nunca pensei que fosse me fazer tão bem. Porque eu vou confessar pecado, né, pastor? Viciada, sabe aquela coisa de você acorda de madrugada, e aí eu abria já o Instagram e fica passando o dedo, estou vendo tudo e não estou vendo nada. E aí eu via que às vezes eu ficava 1 hora, 2 horas da manhã, eu estou lá passando o dedo, não estou vendo nada, porque nada que eu parei, mas fiquei vendo um monte de vídeo, um monte de foto, um monte de coisa. E um dia eu falei, não, isso está me fazendo mal. O tempo que é para eu dormir, eu acordo e acabo emendando. E eu falei, Senhor, vou fazer jejum de rede social. Fiz 21 dias de rede social. Gente, que delícia, não sei mais nada da vida de ninguém. É uma delícia. O pessoal fala assim para mim, pastora, você viu que... E aí é coisa boa, né? Já viu que a fulana vai abrir um negócio novo? Não vi. Aí, você não viu? Está lá no Instagram. Eu falei, não estou nem abrindo Instagram, gente. Não vi. Pastora, você viu que fulano desmanchou de ciclano? Você está brincando. É mesmo desmanchou? Ah, você pode olhar no Instagram, não tem mais foto com o namorado. Eu falei, não vi. Estou achando ótimo, tão ótimo que eu fiz 21 dias e entrei mais 21. Fiquei 3 dias, entrei no Instagram, falei, não quero, mas eu estou associando esse jejum, porque é um detox na minha mente, e eu estou associando isso com
também abstenção de alimento. Porque quando a gente vem na Bíblia, toda vez que fala em jejum, eles tiravam algum alimento, ou tiravam tanto o alimento quanto água, enfim. Nós temos vários tipos de jejum. Mas o jejum, ele é para que a gente possa estar mais sensível à voz do Senhor. O jejum é um momento que eu abro mão daquilo que para mim é tão importante, e o alimento é importante, algo que vai fazer falta, porque... Alguém já jejuou do café, de café? Quem já deu dor de cabeça? Pessoas que falam para mim assim, eu estou fazendo jejum do café porque eu sou viciado no café. E aí, uma dor de cabeça horrível eu já tive também. Depois do 3º dia passa, mas os primeiros 3 dias, terrível. Então, quando você tira algo que aquilo faz parte e você gosta demais, você está dizendo a Deus, Senhor, eu estou matando a minha carne porque eu quero ouvir a tua voz. E nesse processo, é lógico, não adianta só, eu falo, se abster do alimento. Não é só deixar de comer o alimento, mas eu preciso também incluir nesse tempo, a minha prática ela tem que ser mais intensa, de oração, de leitura da palavra. Por quê? Porque eu quero ficar mais sensível à voz do Senhor. Mas, quando a gente fala dos fariseus, eles não jejuavam com essa intenção. Mas eles jejuavam para cumprir, muitos deles, né? A gente não pode jogar todo mundo num saco, mas Jesus batia muito de frente com eles. Eles jejuavam para cumprir um ritual religioso. Então, é um ritual. Aí eu quero ler até esse texto com vocês, Lucas, nós estamos em Mateus, Lucas 18, Lucas 18, Jesus ele vai contar uma parábola, e aí ele vai falar sobre isso, que os fariseus jejuavam para parecer pessoas melhores do que os outros. Lucas 18, só do versículo 10 ao versículo 13. Diz assim, Lucas 18, espera que eu estou no 13 aqui, Lucas 18, versículo, vou ler do 9. A parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Oração dele para ele mesmo, e orava desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. É uma parábola, mas quando Jesus contava uma parábola, Jesus falava de algo que era real na vida do povo. Jesus não estava inventando uma história, ele contava daquilo que o povo conseguia entender, porque a parábola é trazer uma ilustração, mas de algo que fazia parte do dia a dia do povo. Então, voltando à pergunta inicial, a pergunta dos discípulos de João era: por que os teus discípulos não jejuam como nós jejuamos ou como os fariseus jejuam? E aí, no texto que nós lemos do mês de aniversário, Jesus ele responde isso falando sobre o pano novo em roupa velha e o vinho novo em odres novos. E eu vou ficar na parte dos odres novos, porque eles têm a mesma simbologia, mas vocês estão usando aqui os odres novos. O vinho novo, ele era colocado no odre novo, e ele era um vinho sem fermentação, ele ainda não tinha sido fermentado, não era um vinho alcoólico, mas o tempo que ele ficava fechado, né, nesse odre, nesse recipiente de couro, conforme ele ia sendo fermentado, o couro ia se expandindo, e ele se expandia ao máximo. Então, aí eles iam consumir o vinho. Se eles colocassem de novo nesse mesmo odre, que já tinha se expandido ao máximo, se eles colocassem um suco de uva novo, ele iria fermentar e já não tinha mais como ele expandir. É por isso que ele ia romper. Então, Jesus está falando, olha, não dá para colocar o que é novo dentro do velho, porque o velho já se expandiu e ele vai romper, ele vai rasgar. Queridos, o vinho novo, ele representa a mensagem de Jesus,
que trazia a renovação espiritual. Jesus ele vem inaugurando esse novo tempo. Eu amo ler os evangelhos que diz que quando Jesus pregava, o povo ficava lá atrás dele e dizia: quem é este? Ele prega como quem tem autoridade. Então a palavra de Jesus era uma palavra que fazia aquele povo parar e ouvir, porque era diferente do discurso que eles estavam acostumados a ouvir. Então, o vinho novo representa essa mensagem de Jesus que traz a renovação espiritual. E a mensagem que Jesus pregava não podia ser contido dentro de velhas fórmulas e rituais. Não cabia. Era preciso que tivesse mudança. Foi falado aqui sobre transformação. Era preciso que houvesse transformação. O recipiente tinha que ser novo. Não podia ser um recipiente velho. Ele não ia conter. E Jesus está falando isso. É preciso que nosso coração, e a Nadine disse no louvor, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Agora Ele quer habitar num coração que está disposto a passar pelas mudanças que o Senhor deseja fazer, pelas transformações que Ele deseja operar em nós. Os odres velhos representam as estruturas e práticas religiosas da época de Jesus, que elas eram rígidas e inflexíveis. Ou seja, curar no sábado não pode, mas pegar o animal para me dar sustento pode. Então, Jesus veio para romper com isso. E essa parábola ela pode ser aplicada à necessidade de renunciarmos. E aí o pastor Denis fez uma oração e falou: fala o que precisa falar, mesmo que a gente não goste de ouvir. Porque, gente, falar em renúncia, às vezes é muito fácil no nosso discurso. Estou me colocando dentro. É fácil a gente falar, mas é muito difícil, muitas vezes, nós mudarmos. Então, essa parábola, ela pode ser aplicada a essa necessidade de renunciarmos às práticas que nos impedem de nos aproximarmos do Senhor. Às vezes, não aceitamos mudança, não queremos que nada mude, que nada seja diferente, mas nós queremos o novo de Deus. E aí Deus está falando: eu não posso derramar o vinho novo, porque vocês não se abrem para viver o novo. Vocês querem manter tudo da forma como sempre foi. E é preciso que haja mudança. Muitas vezes queremos o novo, mas não estamos dispostos a abrir mão do velho. E aí eu quero dar exemplos daquilo que vi, vivi e ouvi. Então eu estou falando daqui nem de outra igreja, estou falando da Água Fria. Eu me lembro quando o pastor Miguel chegou na igreja da Água Fria, não sei se foi 2007, mas havia uma expectativa no coração do povo. Nosso pastor Pereirinha tinha ficado muito tempo lá, e agora chegou um pastor novo. E qual era a expectativa do pessoal? Agora com um pastor novo na nomeação, um pastor mais novo em idade, a gente vai viver um tempo novo. Nós queremos novidade. E a igreja muito animada, e o pastor Miguel fez a reunião da clã, ele sentou numa ponta, e eu estava bem de frente para ele. Bastante gente da clã sentada no entorno da mesa. E o pastor começou a falar, pastor Denis, dizia assim: gente, vamos fazer tal e tal coisa? Aí o pessoal: não, pastor, isso não dá certo aqui na igreja. Então tá. Então, gente, e se a gente fizer isso, isso, isso? Não, pastor, aqui o pessoal, não vai para frente, nós já tentamos, não dá certo. Ele tentou umas 4 coisas. Eu não lembro o quê, mas eu lembro da reação dele. Ele falava e a clã falava: não vamos fazer diferente. O povo aqui não aceita. Na 4ª vez, ele ficou nervoso. Ele bateu na mesa. Aí todo mundo parou. Aí ele falou: gente, vocês estão pedindo que se faça algo novo. Vocês começaram falando na reunião que vocês querem experimentar o novo. Mas nada de novo que eu sugeri vocês aceitam. Vocês querem o novo ou querem ficar do jeito que está? Ai, todo mundo calou. Uma jovenzinha levantou a mão e falou: pastor, o senhor tem razão. Olha, era jovem e foi a primeira a falar que não ia dar certo. Mas depois que ele fez esse confronto, ela falou: o senhor tem razão, pastor. Se a gente quer um novo, a gente precisa se abrir e experimentar coisas novas. Aí a gente percebe o quanto nós somos resistentes a coisas novas. Eu amo coral, e eu acho que todas as igrejas, coral aqui permanece. Tá, mais ou menos, fica firme. Coral, quem é do coral, volta aí, gente. É uma expressão de adoração maravilhosa.
E nós tivemos, durante muito tempo na Água Fria, a tradição do coral, mais de 40 vozes, e veio a pandemia, e hoje também o nosso coral está tentando se reestruturar. E quando foi no ano passado, eu amo Beca. Eu sou das antigas, gente, eu gosto da Beca, né? E aí eu falava, nossa, a Beca é tão linda. Mas o regente falou assim, pastora, e se a gente fizesse algo novo? Vamos fazer uma paleta de cores. Você falou da paleta vamos fazer uma paleta de cores. E aí eu não interfiro nisso, gente. Para mim o importante era o coral estar cantando. Não era a forma como o coral ia se apresentar. Eu gosto da Beca. Mas a paleta de cores ficou tão linda. Foi tão diferente. Toda a igreja olhou para aquilo e falou, gente, que lindo, porque o coral se apresentou, a mensagem foi cantada e foi passada, pessoas foram tocadas, tudo que um coral se propõe a fazer, adoração, passar a mensagem, aconteceu. Mas, às vezes, tem gente, não, se não for com a Beca, não é coral. Meu padrasto tem 94 anos. Ele fala assim, um dia, vamos cantar hino? Vamos. Mas vamos fazer um hino num arranjo diferente? Não. Tem que ser no órgão. Se não for no órgão, não tem o mesmo efeito. Mas a adoração é a mesma. E, às vezes, a gente resiste a pequenas mudanças, nem são grandes, porque Deus quer fazer o novo, mas a gente fica, não, desse jeito não. Eu amo a escola dominical e eu sou defensora da escola dominical aonde eu vou. A nossa igreja metodista, nos seus cânones, ela diz que nós somos uma igreja que faz a escola dominical, embora a gente tenha muitas igrejas metodistas que hoje não realizam. O formato da escola dominical pode ser mudado, o horário pode ser mudado, as classes podem ter classes novas. Agora, o princípio da escola dominical é o mesmo. É o estudo da palavra, dividido por afinidades. Lá na Água Fria nós temos grupo de afinidades, nós temos puridade, nós temos classes temáticas. O que a gente quer é que a escola dominical funcione. Mas, às vezes, se não for desse jeito, não serve a escola dominical. Como não? Nós temos uma liderança maravilhosa da escola dominical, e aí eles foram ministrar lá no nosso capacitação distrital. Foi maravilhoso, mas teve gente que falou, e a revista? Vocês usam a revista? Porque se não tiver revista, ainda bem que a gente usa. Porque aí a superintendente falou, usamos, sim, meu irmão. Só que não são todas às vezes a revista não atende à necessidade daquele estudo naquele ano. Então, a gente usa um outro material. Mas, normalmente, os adultos usam sempre a revista. Então, parece que nada tem validade se a gente não fizer como sempre foi feito. O importante é o que Deus quer fazer em nós. O que Deus quer fazer através de nós? O que Deus quer fazer na Igreja Metodista da Cachoeirinha? O que Deus quer fazer através da Igreja Metodista da Cachoeirinha? Eu vou dar mais um exemplo. Esse foi fresco, não foi da época do pastor Miguel. Nós fazemos lá, no encerramento do ano, a gente fala gincana, nós já não usamos o nome gincana, a gente fala, vamos fazer o quiz. Né? E aí, um pessoal mais jovem, que inclusive foi na capacitação sobre a escola dominical, falou, e se a gente fizer nesse formato que falaram na capacitação? E o pessoal, ai, que legal, não, vamos, vai ser diferente, vai atrair os jovens, que tem um lance do QR Code, que eu não entendo nada, mas vou estar lá participando de tudo. E aí, uma pessoa mais antiga da igreja falou, não, se não for feito do meu jeito, eu não vou ajudar em nada. A gente, ai, Jesus, me dá condições de ouvir um negócio desse. Como assim? Quer dizer, não pode alterar uma gincana, tem que ser uma gincana que se faz há 50 anos, porque a gente não pode renovar. Gente, vamos renovar, não é a gente fazer qualquer coisa, vocês estão me entendendo? Vamos mudar tudo. Não é isso. É a gente estar aberto à ação do Espírito Santo. É a gente estar sensível para aquilo que Ele quer fazer. E a gente tem tantas coisas que a gente pode aprender, que Deus quer trazer como novidade. Às vezes a gente não abre mão daquele formato lá antigo. Não. Se não for desse jeito, eu não quero. Qual é o jeito que o Senhor deseja? Queridos, uma vez um pregador compartilhou comigo, ele estava se preparando para pregar este tema, vinho novo em odres novos.
E ele falou assim, olha, eu fiquei pensando em falar sobre alegria, porque um dos simbolismos do vinho na palavra é alegria. Ele falou, mas enquanto eu orava a Deus e pensava na alegria, o Espírito Santo falava ao meu coração, transformação. Transformação. Não dá para receber o novo sem abrir mão do velho. E é isso que Deus deseja. Tempos diferentes, eles vão exigir odres novos. Se nós queremos viver um tempo novo na presença do Senhor, nós precisamos ser odres novos. Nós precisamos estar abertos ao que Deus deseja fazer através da nossa vida. Nós temos que ter espaço para o novo no nosso meio. E aí eu volto a falar, isso não quer dizer que nós vamos desrespeitar a nossa tradição metodista. Não é isso. É a gente entender aonde a gente pode mexer, aonde o Espírito Santo está nos movendo, que o Espírito Santo está nos falando. Porque Deus é um Deus de novidade de vida. Todos os dias, queridos, todos os dias, Deus é Deus de novidade de vida. Então, Ele quer nos levar a um tempo novo e a gente precisa estar aberto a esse tempo novo de Deus. Nós criamos muitas expectativas em relação a pessoas, em relação a situações. E Deus, Ele também. Ele cria expectativas, porque a expectativa é esperar que algo aconteça. Deus cria expectativas em relação a cada um de nós. Deus cria expectativas, porque o sonho dele é que aquilo que está no coração dele seja realizado. Mas só vai ser realizado se nós dermos espaço para isso. A proposta de Jesus é uma proposta de mudança. Então, quando ele começa aquela conversa lá com os discípulos, ele está dizendo, a minha proposta é mudança. Não vai jejuar porque não é momento de luto, agora é momento de se alegrar, mas vai ter o momento do jejum, quando o noivo não estará presente. Ele vem para chacoalhar, para tirar o povo, né, daquele formato que eles não conseguiam aceitar, que algo diferente fosse estabelecido ou acontecesse. E aí, quando a gente olha para esse texto de Romanos 12, 2, diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Não só para hoje, é para amanhã, para depois de amanhã, e enquanto vivermos nessa vida, a vontade do Senhor é que a nossa mente ela passe por uma renovação constante pela palavra. E à medida que eu estou lendo a palavra, me alimentando dessa palavra, essa palavra vai produzindo mudança, transformações no meu coração. E essas transformações, elas vão gerando mudança na nossa vida. E esse é o desejo do Senhor. 70 anos, como disse a Sil, daqui 70 queremos estar aqui, mais 70, e até quando o Senhor voltar, que a Igreja Metodista em Vila Nova Cachoeirinha esteja estabelecida neste lugar, alcançando muitas vidas. Mas para isso, a nossa mente precisa ser renovada constantemente, para que a gente receba um novo de Deus e consiga aceitar onde Deus deseja. Qual é o caminho que o Senhor tem para nós, o que o Senhor deseja realizar. Queridos, e vai ter coisa que a gente fala, ai Deus, mas nós vamos mexer nisso. Vamos, nós estamos entendendo o que Deus fala, Ele não vai falar uma pessoa só, gente. Deus vai falar para o pastor, Deus vai confirmar na clã, Deus vai falar no coração de vocês. Pode até algumas coisas causar estranheza, mas se houver paz e houver a clareza de que é Deus que está nesse processo, pode fazer, porque nenhum dos sonhos de Deus podem ser frustrados. O nosso pode ser frustrado, o de Deus jamais. Então as mudanças elas precisam acontecer. A renovação na nossa mente ela é contínua e ela precisa produzir as mudanças que o Espírito Santo deseja fazer em nós. Renovar é tirar o velho para entrar o novo. Não tem outro. Eu gosto muito, talvez, eu já falei isso em algumas pregações e talvez tenha até falado aqui. E aí as mulheres vão me entender muito bem. E os homens também. Sabe quando a gente chega assim, a gente olha para o nosso guarda-roupa e a gente fala, não tenho nada para vestir. Já fizeram isso? A gente olha, meu Deus, eu não tenho... Está cheio o guarda-roupa. Já fizeram aí? A Tuti já fez, Luiz? Não tenho nada para vestir. Ô, gente, é verdade. Quando a gente olha, a gente está vendo que não tem nada mesmo. A gente acredita nisso. A gente olha para o guarda-roupa e fala, nossa, não tenho nada. Preciso renovar o meu guarda-roupa. Quando uma mulher diz, eu preciso renovar o meu guarda-roupa, entendam, homens, não é reforma.
Tá certo? Não é reforma, tá? O que a gente está dizendo é o seguinte: eu preciso comprar roupa nova e tirar essas velhas aí que eu não aguento mais. A renovação é isso. É tirar o velho para que entre o novo. É o que Deus quer fazer em nós. Aquilo que vem da parte do Senhor, os nossos fundamentos, está aqui, está tudo dentro de nós. Mas tem coisas que Deus deseja trazer o novo. E para Ele trazer o novo, eu preciso ter a minha mente disponível para ouvir o que Deus tem para falar. Mesmo que aquela mudança foi estranha no começo, né? Mas o coral sem beca. Eu era pastora na Vila Maria, gente. Falei para eles assim, reestruturamos todo o coral. E eu disse assim, gente, eu queria tanto que vocês cantassem de beca. E esse pastor, essa igreja é tão quente. Mas sob a tua palavra, eles foram lá na Conde, alugaram, coisa mais linda, beca azul, com... Como é que chama aquela parte que põe aqui? Como? Estola. A estola prateada, a coisa mais linda. Gente, eles suaram em bicas, mas eles aceitaram, né? Fizeram lá, coisa mais linda. Mas quando eles falaram, lá na Água Fria, vamos fazer a roupa, né, no tom assim, e aí dentro de mim eu falava, e a beca? Mas eu não falei nada, eu falei, por que não também, né, essa paleta de cores? E foi tão lindo, gente. Deus não deixou de agir, muito pelo contrário, porque foi uma forma do coral se apresentar mais nova. E aí você fala uma linguagem mais nova para quem é mais novo. Então, a gente precisa estar aberto às ações do Senhor. Não dá, gente, não dá para ser odre velho e querer receber o vinho novo. Essa palavra do bispo muito oportuna, e vocês devem estar ouvindo isso durante todo esse mês. Se querem o novo de Deus, e se tem uma coisa que no meu coração, eu tenho muito claro, pastor, que quando uma igreja, seja através do pastor, seja através de uma equipe de aniversário, não sei como vocês organizam aqui, seja através da clã, quando se escolhe um tema, para mim é muito claro que é o que Deus deseja ministrar sobre a igreja. Então, esses 70 anos, vocês estão sendo ministrados numa palavra de busquem o novo de Deus, se permitam ser transformados, renovem as suas mentes e deixem que Deus quebre aquilo que, às vezes, é resistência nossa. Não é uma tradição, porque a tradição ela tem que ser mantida, mas, às vezes, é aquela coisa do homem, é uma tradição do homem que a gente quer manter e a gente não aceita de jeito nenhum que sofra uma alteração. E aí, uma pequena alteração, ela já faz um benefício na comunidade, ela atrai os olhos de outras pessoas. Então, queridos, a minha palavra para vocês é, não dá para ser odre velho e querer receber o vinho novo. E dentro da mensagem que você encaminhou para os pregadores, falando sobre o odre, a Igreja Metodista em Vila Nova Caucheirinha, nos 70 anos de vida e missão, o meu desejo e a minha oração é que o Senhor continue guiando. Que o Senhor continue transformando e renovando a vida da amada igreja, no propósito de participar da ação salvadora no mundo, através de vidas transformadas e restauradas pelo poder de Deus. Queridos, o que chama a atenção das outras pessoas são as nossas vidas transformadas no altar do Senhor. Quanto mais mudados nós somos pelo Espírito Santo, quanto mais a nossa mente é renovada pela palavra, mais transformações o Espírito Santo vai fazer em nós. E as pessoas começam a olhar para nós e desejar a mesma coisa que nós temos. Então, que em nome de Jesus, vocês celebrem mesmo. É tempo de festa e de alegria, mas que vocês possam olhar para daqui a 70 anos e falar, nós queremos continuar uma igreja viva, uma igreja operante, uma igreja onde Deus alcança corações e vidas continuam sendo transformadas pelo poder do Senhor. Essa é minha palavra para vocês. Que vocês sejam odres novos, para receber o vinho novo que Deus tem para derramar todos os dias. Amém? Eu quero orar com você, te convidar a fechar os teus olhos. Você faz parte dessa história, eu faço parte dessa história também, e nós nos alegramos, mas, querida igreja, há muito mais que Deus deseja operar. E Deus conta comigo e Ele conta com você. Deus deseja derramar do vinho novo sobre a sua vida.
Vamos orar nesta hora. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque é tempo de celebrar e de dizer, ó Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque até aqui o Senhor tem sustentado esta obra que é tua, este povo que é teu, Senhor. Essa igreja estabelecida neste lugar começou no teu coração, é sonho do teu coração, que foi colocado no coração de homens e mulheres que olharam para este lugar e começaram, ó Deus, uma obra. E a tua palavra tem sido anunciada aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra sobre odres novos que recebem o vinho novo, ó Deus, seja realidade todos os dias na vida da tua igreja, Senhor. Corações disponíveis, abertos, ó Deus, para receber o novo do Senhor, ó Pai. Mentes que são todos os dias renovadas pela palavra, e a renovação pela palavra, ela vai operar as transformações, as mudanças que o Senhor deseja fazer em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos na tua palavra que Jesus ele veio para inaugurar um novo tempo, para que o céu viesse à terra, Senhor. Jesus veio, ó Pai, para expandir o reino dos céus, e o Senhor conta conosco, Pai, para que o reino do Senhor continue sendo expandido, para que vidas, ó Pai, te conheçam, Deus, através dessa igreja, através, Senhor, de cada pessoa que congrega neste lugar, Senhor. Por isso, Senhor, nós não só agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, por essa grande festa, pela história que está sendo contada. Ali, ó Deus, nós podemos ver nas fotos 70 anos de história, e o Senhor escrevendo a história desta igreja, Pai. Mas, ó Pai, nós também reconhecemos que declaramos ao Senhor que nós desejamos ser os odres novos, ó Pai, que vão estar dispostos e prontos para receber o vinho novo do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que cada palavra ministrada neste altar, ela venha, Deus, a ser gravada no coração da amada igreja, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor vai fazer algo novo. O Senhor é Deus de novidade de vida, e eu creio que o Senhor já está fazendo algo novo. Na tua palavra, o Senhor mesmo diz, porventura não percebeis, eis que faço coisa nova que está chegando à luz. O Senhor é Deus que faz coisas novas, ó Pai. E, ó Deus, que a igreja do Senhor continue celebrando muitos anos de vida, Senhor, sensíveis à tua voz, ouvindo, ó Pai, o direcionamento que vem do teu Santo Espírito e cumprindo, Senhor, com os propósitos do teu coração. Abençoa, Senhor, abençoa o pastor Denis na condução da igreja. Abençoa, Senhor, cada líder na condução, Senhor, dos ministérios e na condução, nas tomadas de decisões da igreja. Abençoa, Senhor, cada membro, Senhor, desde o pequenininho, Senhor, da criança que nós nos alegramos em ver celebrando aqui, Senhor, dançando no momento do louvor, que eles continuem crescendo com essa liberdade na tua presença, que eles cresçam, Deus, amando a tua casa, amando, Senhor, o Senhor cada vez mais, ó Pai, porque essa nova geração vai impactando outras gerações e assim a tua igreja permanece em pé, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja abundante sobre este lugar, Senhor, e que a cada dia, Senhor, eles reconheçam a bondosa mão do Senhor, os guiando em tudo que fizerem. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, obrigado. Pastora, já fica aqui com a gente para a ceia. Amém? Nós vamos ter o nosso tempo de ceia. Mas antes eu quero agradecer a palavra da pastora Helena. Que bênção, que tempo maravilhoso. Tenho certeza que... Quem foi abençoado, amém? Glória a Deus. A ideia de nós fazer